Vamos chegando, povo de Deus. Olha eu arrumando o cabelo e bebendo água. Coisas que não mudam. Deus do sobrenatural. Sou crente. Sejam bem-vindos todos. Me arrumei bela, passei um batonzão vermelho hoje, porque o tema hoje é difícil, o tema hoje é delicado, e eu pensei que se eu não tivesse linda, vocês não iam aguentar até o final. Vocês iam me abandonar na metade do caminho. Será que eu estou certa ou estou errada? Eu devo estar certa. Então sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco hoje sobre idolatria. Deixa eu desligar minha musiquinha aqui. Vamos conversar sobre idolatria pet. Assunto delicado. E eu já quero começar essa live dizendo para você que é com amor que eu venho até aqui. É com amor, muito amor, um amor que vem do alto, que eu venho ter essa conversa com você, porque é uma conversa difícil, existem muitas dores que nós vamos ter que mexer hoje, existem muitos lugares de solidão e de tristeza que eu vou cutucar hoje a sua ferida. Eu não quero que você fique magoado comigo hoje, eu quero que você saia liberto, eu quero que você entenda o que é idolatria e por que a idolatria pet é tão grave, é tão séria e precisa ser falada. E eu vou trazer a minha própria vida como exemplo para você hoje, tá? Eu vou contar para você o meu próprio testemunho. Eu, a pior das pecadoras, que já passei por todas as idolatrias que vocês podem imaginar. E a idolatria pet é só mais uma, porém, aqui até hoje me traz mais consequências, não só consequências espirituais, mas consequências físicas, né? Se você ainda não sabe, eu moro numa casa hoje dividindo espaço além do meu marido com mais 22 animais. São 20 gatos e 2 cachorros que entre aspas, sobraram desse meu processo da idolatria. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te explicar os meus processos para ver se você se identifica, para ver se você se reconhece e se entende nesse lugar de idolatria, para que você abandone essa prática. Eu não estou dizendo para que você abandone os seus animais, ok? Como eu disse, eu ainda tenho os meus aqui e eu não sofro mais em função da idolatria pet. Mas eu estou querendo que você hoje abandone tudo aquilo que não só substitui Deus no seu coração, mas torna a sua vida disfuncional, tá bom? Estou aqui com o meu caderninho, eu espero que você esteja com o seu caderno e com a sua Bíblia, porque nós vamos de muita Bíblia hoje. Quero ler bastante Bíblia com vocês hoje. E vamos lá. Primeiro, eu quero ler um texto com vocês no Antigo Testamento. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Êxodo, no capítulo 32. Nós vamos começar por aí. Bebam água, viu? Vamos lá. Êxodo, capítulo 32, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ver a idolatria do povo construindo, fazendo um bezerro de ouro, um pet, para idolatrar. Vamos ler, por favor. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos
o que lhe aconteceu. O contexto desse texto é o seguinte: Moisés tinha subido ao monte para ter com Deus, para fazer as tábuas da lei. Você lembra disso? Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. Então o povo chama Arão, irmão de Moisés, responsável naquele momento pelo povo, e diz essas palavras: levante-se e faça para nós deuses para que nós possamos adorar. Arão então respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram você da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Por que eu vim nesse texto? Porque eu quero que você entenda o que é a idolatria. O que a idolatria faz com o seu coração. Certo? Então a gente vê aqui. Moisés foi para o monte, assim como Cristo está nos céus, prestes a voltar. Certo? Vamos ver aqui em Moisés uma tipificação de Jesus. Então Moisés foi para o monte para ter com Deus, assim como Cristo hoje está com Deus. O povo, vendo a demora de Moisés voltar, assim como hoje nós estamos vendo a demora de Jesus voltar, porque a gente tem a audácia até de determinar qual é o tempo de Jesus voltar, a gente vira para os nossos líderes e diz: escuta, faz deuses aí para mim, porque eu preciso adorar alguma coisa. Eu preciso adorar qualquer coisa. E o que os nossos líderes estão fazendo como Arão fez? Deem para mim tudo que vocês têm, e então farei para vocês deuses. Há aqui um tipo de sacrifício dos homens e mulheres ali presentes, que deram tudo o que tinha, todos os seus bens, para edificar deuses. Então, é importante que a gente pense que quando edificamos deuses para nós, estamos sacrificando algo em nossa casa. Quando a gente dá tudo o que tem para edificar deuses, estamos sacrificando algo de nós e, óbvio, de quem está à nossa volta. E aí o povo deu tudo para o líder, para o Arão, e Arão fez deuses. E veja, o que então disseram o povo? Esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Quando nós sacrificamos coisas para construir deuses, nós perdemos o referencial. Quando nós perdemos o referencial, a gente perde Deus de vista e a gente passa a crer que os esforços de deuses falsos nos trouxeram até onde nós estamos. A gente passa a crer que o dinheiro nos trouxe até aqui. A gente passa a crer que os nossos bens, as nossas posses nos trouxeram até aqui. Que as nossas habilidades de fala, de intelecto nos trouxeram até aqui. E a gente substitui Deus. E não só substitui Deus, mas faz a nossa vida disfuncional, porque nós não fomos criados para adorar deuses falsos. Nós fomos criados para adorar um Deus verdadeiro que se relaciona conosco. Onde é que o bezerro de ouro tem condições de se relacionar com os homens? Quando você pergunta para Deus, ele te responde. Se você perguntar para o seu cachorro, ele vai te responder o quê? Um latido que você não entende o que quer dizer?
Já comecei. Presta atenção, fica aí, não vai embora não. Bom, e aí quando a gente tem deuses construídos, a gente edifica altares para eles. A gente começa a oferecer holocaustos e ofertas pacíficas. A gente começa a sacrificar o nosso casamento. A gente começa a entregar como oferta pacífica os nossos filhos. A gente começa a entregar os nossos estudos, os nossos prazeres com Deus. A presença de Deus passa a ser menos importante porque nós já temos outra coisa que adorar. A gente perde oportunidades de vida, de abundância de vida, por causa dos nossos deuses falsos. E aí, queridos, se vocês acham que Deus não está vendo o que vocês estão fazendo, Deus está vendo. E no versículo 7, a gente vê Deus dizendo a Moisés, que eu gostaria que vocês imaginassem uma tipificação de Jesus. Deus está dizendo para Jesus, nesse momento, desça lá. Olhe o teu povo. Olhe o que a tua noiva está fazendo. Desce lá, porque a minha ira vai se acender contra eles. Desce porque o seu povo, o povo que você tirou da escravidão, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. E no versículo 9, Deus continua dizendo, eu tenho visto esse povo, e eis que o povo teimoso permanece adorando deuses falsos. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor. No versículo 11, a Bíblia continua nos dizendo que Moisés intercede pelo povo. Assim como hoje, Cristo intercede por nós. Quando Satanás vai lá em Deus nos acusar, como em um determinado momento da história foi acusar Jó, Satanás chega para Deus para nos acusar e Cristo se põe na frente e diz, não, meu pai, essa é filha minha, esse é filho meu, desde que com eles eu me entendo. E aí, queridos, eu quero te contar um pouquinho da minha história. A gente já entendeu o que é idolatria. A idolatria é tudo que te rouba de Deus, é tudo que te faz ter uma vida disfuncional que não adora a Deus. Há 9 anos eu era uma pessoa disfuncional. Há 9 anos e meio eu era uma pessoa disfuncional. Eu idolatrava a princípio a minha carreira, a minha profissão. Eu idolatrava o dinheiro que eu ganhava, as conquistas que eu tinha em função desse dinheiro. Eu idolatrava a minha intelectualidade, a minha capacidade de manipular as pessoas e conduzi-las àquilo que eu queria tirar delas, conduzi-las a um lugar que fosse confortável para mim. Até que, num determinado momento, isso não bastou, porque o que deuses falsos representam para nós? Uma satisfação momentânea, um prazer momentâneo, que não vai nos levar muito longe. É como se fosse uma comida que nós comemos e não nos alimenta. Se acumula no nosso corpo e faz pesar, nos traz doenças, nos causa males físicos e psicológicos, mas não nos alimenta fisicamente nem espiritualmente, só nos adoece. E a minha idolatria não era mais suficiente. Eu fui adotar um animal, eu já tinha 2 cachorras e eu quis adotar mais um gatinho. Fui a um abrigo, saí de lá apaixonada por uma gatinha e a levei para casa. Isso foi em agosto de 2011. Em dezembro de 2011 eu já tinha adotado mais 3 e fiz o meu primeiro resgate. De lá para cá eu já resgatei mais de 700 animais de rua, entre gatos e cachorros e passarinhos e tudo que você pode imaginar, mas
muito mais gatos do que os outros animais. Então foram mais de 700 animais de rua. Se você fizer uma conta, você vai ver que é muito bicho. Se eu arredondar para 10 anos, 700 animais, são 70 por ano. Em 12 meses, faz a conta de quantos por mês, certo? Sendo que faz 3 anos que eu já não resgato mais tanto. Enfim, minha vida inteira se voltou para isso. Eu aluguei uma casa enorme com muitos quartos. Montei uma sede onde eu mantinha uma média de 60 animais por mês. Eu resgatava, cuidava, tratava, doava. Eu fazia isso por filantropia. Na época eu cria que sim. Hoje eu vejo que eu fazia porque eu me sentia um pouco Deus quando fazia. Porque quando eu resgatava um bicho de rua, era para mim um desafio fazê-lo sobreviver. Era para mim uma demonstração de poder e de autoridade, fazê-lo sobreviver aos maus tratos, fazê-lo ser adotado por alguém que pudesse dar a ele uma condição diferente. Então, eu não fazia somente para o bem daquele animal, mas também para o meu próprio bem, para sanar um vazio que eu tinha de não me sentir capaz, de não me sentir o suficiente, de não me sentir uma mulher boa o suficiente para ser amada por ninguém. Foi hoje, olhando hoje, e por isso eu te convido a se afastar um pouco de quem você é e tentar se ver por cima. Eu olho para trás hoje, eu vejo que eu era uma mulher extremamente insegura, extremamente solitária e que não me achava merecedora do amor de ninguém. Se eu não me acho merecedora do amor de ninguém, qualquer pessoa que se aproxime de mim, eu vou manter afastado. Por quê? Porque eu vou temer o amor. Eu não quero te amar, porque se eu te amar, você não vai ser capaz de me amar de volta. Eu não mereço. Eu não sou alguém que deve ser amado por ninguém. Tanto que quando eu conheci o Léo, e foi nessa época, eu lembro que eu dizia isso muito a ele. Eu dizia, olha, eu não presto. Eu não valho nada. Você pensa bem antes de gostar de mim. Eu sou cruel, eu sou grosseira, eu sou arrogante. Eu falava exatamente isso pra ele, ele lembra disso até hoje. Eu falava pra ele, eu sou uma mulher insuportável. Você pensa bem se você quer gostar de mim, porque se gostar de mim vai ser do jeito que eu sou. Eu não vou mudar por você. Veja, eu tinha tanto medo de me abrir por diversas situações. Por problemas na minha infância, por violência, por não ter criado raiz em lugar nenhum. Eu fui uma criança que até os 20 anos mudei muito. Até os 20 não, até os 30, que foi quando eu vim para Londrina, 28. Eu mudei muito de estado, de cidade, de bairro. Eu nunca criei vínculo em lugar nenhum. Então eu sempre achei que se eu gostasse de alguém, essa pessoa ia me deixar, ou eu ia ter que ir embora e aquele vínculo ia se romper. Então os meus motivos eram absolutamente subjetivos, assim como os seus são. Eu sei que você tem traumas. Eu sei que você já passou por coisas e por decepções. Mas veja, quanto mais você se aproxima de algo que não é Deus, mais longe você está dele. Então, quanto mais animais eu acumulava na minha vida, mais eu me sentia útil. Mais eu me sentia amada. Porque bicho não fala. Porque os meus animais não apontavam os meus defeitos. Porque se eu desse um murro neles hoje, amanhã eles estavam me amando de novo. Você entende? Quantos animais eu resgatei? Cachorros amarrados em correntes de 30 centímetros. Em casinhas de madeira, faltando pedaço. Debaixo de sol e chuva. Que apanhavam, que passavam fome. E que quando o dono se aproximava, abanavam o rabo e olhavam com amor. Então, eu passei a amar os meus animais mais do que a qualquer outra pessoa, porque eles não eram capazes de me confrontar.
Porque eu podia infringir neles qualquer coisa, eles não iam revidar. Então veja, eu quanto mais me aproximava dos animais, mais eu me afastava das pessoas. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Eu estava caminhando esses dias das minhas caminhadas, queridas, saiam de casa, vão caminhar. Deus tem tratado tanta coisa no meu coração, Deus tem trabalhado tanta coisa no meu coração. E eu saí para caminhar, e essa questão dos animais ainda é uma coisa que eu ainda sofro. Eu ainda acho que eu sou responsável por eles, por todos, pelo mundo inteiro. Eu ainda quero tomar o lugar de Deus no domínio e no controle das coisas. Eu ainda luto muito contra isso, porque eu quero controlar, eu quero dominar, eu quero ter a posse e o controle de todas as coisas. E aí eu fui caminhar. Estava olhando tranquilo para todos os lados, ouvindo um louvor, louvando ao Senhor. Quando de repente, eu não sei porquê, eu olhei para cima. Pá! No alto de uma parreira, de um pé de mamão, eu não sei o que era aquilo, tinha um gato. O gato estava lá em cima, preso, ele não conseguia descer, eu não sei, ele estava numa posição espremida assim, lá em cima. E eu olhei para baixo, 2 cachorros, sabe, querendo pegar o gato. Só que aquele pé de fruta estava dentro do quintal de alguém. Não estava na rua. Eu não podia ajudar. Não podia fazer nada. O que eu podia fazer? Tocar a campainha e falar com aquela mulher. Toquei a campainha, apareceu uma moça da janela. A casa ficava bem nos fundos do quintal, assim, bem lá atrás. Ela apareceu e disse: oi. Eu falei: olha, tem um gato preso aqui. Ele não consegue descer por causa dos seus cachorros. Ela falou: ah, então é por isso que os cachorros ficam latindo a noite inteira. Eu falei: provavelmente. Tem um gato preso no alto dessa árvore. Seus cachorros estão aqui e não deixam ele descer. Aí ela: você tem certeza que é um gato? Eu falei: senhora, eu estou olhando para ele, é um gato. A senhora não tem uma escada aí? Eu lhe ajudo a tirar. Aí a resposta dela: ai, mas eu ainda estou de pijama. Falei: mas senhora, olha, se a senhora não tiver uma escada, eu tenho. Deixa eu ir buscar a escada, eu venho aqui, eu te ajudo. Ela falou assim: não, pode deixar, eu vou chamar fulano de tal para vir me ajudar, porque eu ainda estou de pijama. Eu não podia fazer nada, não podia. Se fosse em outro tempo, uma outra Viviane, eu tinha invadido a casa dela. E eu não tô brincando. Eu tinha chamado a polícia, os bombeiros, a NASA. Eu tinha feito um escândalo. Eu tinha gritado até a polícia vir pra mim, pra eu conseguir tirar o gato de lá. Porque eu já fiz isso antes. E não foi uma, nem duas, nem 10. Eu já invadi muita casa. Aqui em Londrina, inclusive. Já chamei a polícia. Já fiz coisas terríveis. Mas naquele momento, eu não podia fazer mais nada. E eu fui embora, brigando com Deus. Falando: Senhor, que mundo é esse que eu tô? A mulher não estava nem aí. E sabe o que Deus disse para mim, queridos? As pessoas estão vazias. Aquela mulher não tem como dar uma coisa que ela não tem. Ela não me conhece. Eu falei: Senhor, não é possível que ela não te conheça. É só ela olhar em volta, olha a natureza, olha em volta, olha para o céu, como é que ela não te conhece? E Deus me falou: ela sabe que eu existo, mas ela não sabe quem eu sou. Não a culpe, não a julgue. É um gato, é minha criatura, quem vai resolver sou eu, não é problema seu. Mas perdoe-a, porque ela não sabe o que faz. Queridos, eu comecei a chorar. Eu estava a uns 2 quilômetros de casa. Eu voltei passando vergonha. Porque eu só conseguia chorar, e chorar assim, de soluçar. E quem já me viu chorando sabe que eu choro fazendo barulho. E eu vim chorando rios. Porque o Senhor me deu consciência de que as pessoas estão sozinhas, vazias, sem saber quem Ele é.
E, queridos, não tem coisa mais desesperadora do que uma alma que não conhece Deus, que não pode chamar Ele de Pai, que não pode ter nele um porto seguro. E aí o Senhor me lembrou de mim, lá atrás, achando que o olhar de um cachorrinho grato era suficiente para alimentar a minha alma. As criaturas são criadas por Deus, para a glória dele também. E os animais são para nos servir como inspiração de cuidado, inspiração de proteção. Eles são nossa responsabilidade. No jardim, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de todo o jardim. Foi Adão que nomeou os animais. Nós somos responsáveis por eles. Mas no momento em que os seus animais tomam o lugar de Deus ou do seu próximo, você se perdeu, querido. Ou nunca se encontrou. Preste atenção onde você está deixando o seu coração. Nesse texto de Êxodo 32, o povo vê que Moisés não volta e encontra outros deuses. Hoje, a gente não pode ver Jesus voltando e estamos buscando outros deuses a quem adorar. A nossa incapacidade de nos relacionar entre nós tem nos feito adorar animais, bezerros, cachorros, gatos, ou seja lá o que você tem na sua casa. Você já parou para pensar que às vezes você não consegue se dar bem com as pessoas porque você é uma pessoa insuportável? Que às vezes você não consegue estreitar laços de amizade com ninguém porque você não é leal a ninguém, você não é fiel a ninguém, você não se entrega a ninguém. Você já parou para pensar que ninguém te aguenta porque você só sabe falar mal dos outros? Porque você só sabe praguejar da vida? Porque nada para você tá bom? Porque você não é grato àqueles que tentam te ajudar. Você já parou para pensar que a casca que você formou à sua volta, seja por uma ideologia feminista que diz que você é tudo o que você precisa, ou uma ideologia, qualquer coisa que diz que você não precisa de ninguém além de si mesmo, uma ideologia humanista. Você já parou para pensar que essa casca faz com que as pessoas não consigam acessar você, porque em momento nenhum você se mostra vulnerável a elas, necessitado delas? Você já parou para pensar que você não ouve ninguém? Que a sua necessidade em ter animais é só falar, falar e falar? Você já parou para pensar que você pode ter perdido a capacidade de se importar com qualquer outra coisa que não diga respeito a você mesmo? É o teu medo de ser relacionável que te faz só conseguir se relacionar com quem não te responde, com quem não te critica, com quem não confronta você. A dignidade de um animal não pode suplantar a dignidade de uma pessoa. Quantas vezes eu já repeti a maldita frase: eu prefiro bicho do que gente. O maior mandamento de Deus para nós é amá-lo acima de todas as coisas. E o segundo, qual é?
Você lembra? Amar a quem? É o seu cachorro? É o seu gato? É os seus livros? É a sua casa? É o seu carro? É o seu marido? Ou é o próximo? Porque a gente idolatra nosso marido também e os nossos filhos também. Então, se qualquer coisa na sua vida tiver acima do bem e do mal para você, se eu não posso tocar, se você não pode falar disso de uma maneira saudável, se Deus não pode cutucar, tá no lugar errado. Vocês sabem, eu tive um gato por 8 anos, o Romeu. Eu resgatei ele há 8 anos. Faz acho que uns 4 ou 5 meses eu o doei para uma amiga. Eu doei ele hoje. Na semana seguinte ele já não sabia mais quem eu era. O seu cachorro talvez te ame tanto porque ele só sabe de uma verdade, a sua. Talvez se você doar ele para outra pessoa, ele esqueça de você em 15 dias. Mas Deus não. Cristo pensa em você desde o princípio. Gênesis 1:1 é Cristo pensando em você. Gênesis 1:1 é Deus formando o mundo para que você habitasse, para a glória dele. Apocalipse, o final da Bíblia, o último versículo, é Jesus pensando em você, amando você, morrendo, ressuscitando e voltando para te buscar. Então coloque seu coração no lugar certo. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho antes do meu divórcio com o meu marido foi uma vez que, acho que eu já falei isso aqui, uma vez que a minha cachorrinha, a Laila, que já faleceu ano retrasado, ela tava com problema na coluna e eu tirei ela do quintal, trouxe ela para ficar aqui dentro de casa comigo. Só que a Laila não tinha um pingo de educação. Ela fazia xixi em tudo que era lugar. E o meu marido tem o hábito de levantar à noite para ir ao banheiro. E ele cansou de levantar e pisar nas necessidades dela no meio do caminho. Um dia ele perdeu a cabeça porque ele já tinha me pedido 1 milhão de vezes para isolar ela, para prender em algum lugar, porque ele não merecia andar pela casa olhando para o chão para saber se não tinha xixi e cocô. E ele falou assim para mim: eu não quero mais essa cachorra aqui dentro de casa. E a minha resposta para ele foi: ela chegou na minha vida primeiro que você. Se você não está satisfeito, que você saia. Olha o cúmulo a que eu cheguei. E eu não sou a única. Muitas pessoas estão perdendo seus casamentos por causa de seus animais. Eu não entendo quem leva cachorro para passear no shopping. De verdade. Não tem nada para o cachorro fazer lá. Você está humanizando aquele animal. Levando ele para um lugar que você gosta. Não que ele precise estar. Você quer passear com seu cachorro? Natureza, ar livre. Ele é um bicho. Ele não vai olhar a vitrine. Ele não vai gostar de passar frio no ar-condicionado. Fora que você, não sei se tem educação para limpar as necessidades que ele faz. Porque o xixi, como é que você limpa? Você tem que chamar um funcionário do shopping para vir limpar as necessidades do seu bicho. Porque você não tem um pingo de noção. Porque você não tem uma amiga para chamar para ir no shopping contigo. Porque você não tem ninguém da sua família que você goste mais do que o seu cachorro para chamar para ir com você. Espaço pet em igreja é o cúmulo. Espaço pet em restaurante é o cúmulo.
Você é uma pessoa tão insuportável assim, ninguém te aguenta, você não consegue chamar ninguém para ir com você? Preste atenção se o problema está no mundo, se não está em você. Preste atenção se o que você está dando valor não está sendo maior do que o que Deus manda você fazer, que é amar as pessoas. Você está perdendo oportunidade de amar as pessoas para ficar amando o bicho. E eles têm que ser amados. Vou repetir para o desinformado que acabou de chegar. Eu tenho 22 animais na minha casa. Meus gatos, volta e meia, vocês vêm aqui participando das lives, eles vêm, eles interagem. Eu os amo, mas o lugar deles não é o mesmo que o meu. Eu não vou deixar de estar com meus filhos por causa dos meus cachorros. Eu não vou deixar de ter uma casa digna e decente por causa do meu acúmulo de animais. Eu já fui essa pessoa. Já tive que jogar monitor de computador fora porque eu tinha um gato que fazia xixi na tela. De eu virar a tela e pingar mijo. Já dormi em cama mijada. Eu hoje continuo não tendo um sofá decente na minha casa porque os gatos destroem. Eu não vou pagar 5 mil reais num sofá para daqui 6 meses estar todo desfiado. Mas eu quero meu sonho. O dia que esses animais se forem, eu não quero mais. Porque a minha vida precisa ser funcional. Hoje eu quero viajar. Há poucos dias eu fui para Brasília trabalhar. Eu tive que encontrar alguém para vir cuidar dos meus bichos. Isso custa. E não é barato. É caro. Eu gasto uma fortuna de pet shop por mês. Só com ração, areia, o básico. Fora veterinário, porque eles ficam doentes. E o que eu tô deixando de fazer? Tô deixando de ir ao médico porque eu não tenho dinheiro? Porque eu gasto tudo com os meus animais? Eu tô deixando de jantar com o meu marido num lugar gostoso, ter um momento de qualidade, prazer com ele, porque eu gasto tudo com os meus bichos? A indústria pet é a que mais cresce no mundo. Não é a de bebês, é a de bichos. O que nós estamos fazendo com esses animais? A gente está humanizando eles a ponto deles desenvolverem doenças humanas. Depressão, ansiedade. Eles se comem vivos. Do mesmo jeito que tem gente que se corta, eles se comem. E eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou falando do que eu vivo. Hoje os meus animais fazem menos, porque agora eles têm um gatil lá nos fundos, que tem espaço, liberdade, mas os meus gatos comiam a própria barriga. Meia dúzia deles fazia isso, de ansiedade, de ficar preso aqui, numa casa, num apartamento. Você ter 1, 2, tudo bem, mas se você chegou a 5, comece a se questionar. Principalmente se você mora num lugar que não tem espaço para eles serem bicho. Vamos para Marcos 5, por gentileza? Em Marcos 5, a gente vai ver Jesus abandonando uma multidão. No capítulo 4, Jesus vem para uma multidão, contando parábolas, explicando parábolas. Ó, Satanás me fazendo teu soluço. Eu não vou me calar, Satanás. Então, no capítulo 4 de Marcos, a gente vê Jesus pregando para multidões. Parábolas, tudo, tá? Chega no capítulo 4, versículo 35. Jesus fala para os discípulos assim: vamos para outra margem. E aí eles se despedem da multidão e vão. Aí Jesus acalma a tempestade, você já conhece essa história, não é? E no versículo 5 a gente descobre aqui o que Jesus foi fazer na outra margem.
Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Tô lendo na NAA, tá? Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E aí eu te pergunto, hoje, você deixaria uma multidão para alcançar um homem possesso de demônios? Você, se tivesse que escolher hoje entre pregar a palavra de Deus para 100.000 pessoas ou para 10, você escolhia qual quantidade de plateia, de público para você? Você deixaria uma multidão para trás sabendo que tem uma pessoa precisando de você? Jesus fez isso. Ele deixou a multidão, atravessou o mar para o outro lado e foi ter com um endemoniado. Esse homem, versículo 3 do capítulo 5, vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Se você encontrar alguém possesso de demônios hoje, você vai ajudar? Ou você vai falar mal dessa pessoa, ignorar essa pessoa? Ficar com raiva da humanidade? Não, porque eu prefiro bicho do que gente. Agora vê o cara agindo desse jeito? Vê se isso é jeito de gente agir? Porque eu sei que a gente fala isso para as pessoas. Onde já se viu fazer isso? É mais fácil fugir do que encarar com amor, né? Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Essas pessoas só precisam ver Jesus uma vez em você para se prostrar diante de Cristo, que você carrega. Você carrega. E ele disse em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Quem dá de cara com Jesus não tem como não saber quem ele é. Se você é Jesus, por onde você anda, levando o evangelho de Cristo, não há como os escolhidos dele não reconhecerem. Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Até Satanás sabe quem Jesus é e você não sabe. Até Satanás obedece Jesus e você não. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. E hoje eu quero dizer isso para você. Se há em você um espírito imundo de idolatria, que saia agora. Que caia por terra toda a tua idolatria. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. E ao longo da história, você vai ver que Jesus, então, permite que aqueles espíritos entrem em 2.000 porcos. E você também vai ver que as pessoas daquela cidade expulsam Jesus de lá por causa dos porcos. Ninguém se preocupou com aquele homem que tinha sido salvo. Ninguém foi ao encontro dele acolhê-lo, abraçá-lo, amá-lo e comemorar com ele. Mas pelos porcos, as pessoas expulsaram Jesus. Você tem expulsado Jesus da sua vida por causa dos seus animais? Você tem desobedecido os mandamentos dele de amar o teu próximo como a você mesmo por causa dos seus animais? E aí eu te pergunto, você tem sido capaz de se amar de verdade em Cristo Jesus, sabendo quem você é nele, para entender o que é amar o próximo? Você tem buscado entender isso?
E aí, ao final, versículo 18, diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Quero te convidar a andar 2 capítulos para frente, 1 capítulo e meio. Capítulo 6, no versículo 53, a gente vai ver que Jesus volta a esse lugar. O lugar em que tinham expulsado ele por causa dos porcos e deixado lá o homem proclamando o que Jesus fez por ele. É o lugar em que agora Jesus volta. E veja o que a Bíblia nos diz. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Jesus volta lá. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Veja, o povo que tinha expulsado Jesus agora o reconhece. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Queridos, por causa de um, toda uma cidade se converteu a Jesus. Por causa de um, todos passaram a reconhecer Jesus. Aquele povo que antes adorava animais, por causa de um, passou a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, curador de suas dores. Eu sei que por trás da idolatria pet existe dor, solidão, sofrimento, trauma. Mas eu creio que através da palavra de Deus, a nossa consciência é trazida à tona, para que nós percebamos onde está o problema em nós, para que sejamos curados em nome de Jesus e pelo sangue dele. Então eu te peço que entregue aos pés da cruz as suas dores e não aos pés dos seus animais. Dá o Lully aqui pra mim, pra nós dar tchau aqui na live. Dá o Lully. Dá o Lully. Ó. Esse é o Lully. Ó. Ele é um dos meus aqui de dentro de casa. Eu posso amá-lo, beijá-lo, eu posso. Eu só não posso tratar ele melhor do que eu trato meu marido. Eu só não posso tratar ele melhor do que eu trato a mim mesmo. Eu não posso me abandonar. O que foi, meu amor? Eu não posso aceitar uma condição de vida inaceitável para que os meus animais tenham uma vida plena e abundante. E eu não. Entende? Nós somos cuidadores deles. Deus é quem resolve os problemas deles. E aquele texto em que Deus dá comida aos pássaros, é Deus que provê a eles, mas nós somos mais importantes do que os pássaros, do que as aves, do que qualquer outra coisa que não tem o espírito vivente habitando nele. Porque os animais têm alma, queridos, mas eu sinto dizer para vocês que espírito eles não têm. Quando o seu bichinho morrer, você não vai encontrar com ele no céu. O mesmo, né? Você não vai. Ele não tem o espírito, ele tem o sopro de vida. Ele tem a alma, por isso ele tem consciência, por isso ele tem sentimento, por isso ele tem dor, medo, angústia. Mas espírito, o espírito que se conecta com o Espírito de Deus, ele não tem, querido. A Bíblia é clara quanto a isso, ok? Somente nós somos feitura à semelhança de Deus, à semelhança de Cristo e a habitação do Espírito Santo. Vocês sabem quando eu entendi que a morte
de uma pessoa era muito mais grave do que a morte dos meus animais, quando eu vi o meu pai num caixão. Meu pai teve câncer por muitos anos e a medicina não pôde salvar o meu pai. Então por que você acha que você é capaz de salvar qualquer bicho, qualquer ser vivo, se não for pela glória de Deus, pela vontade dele? Meu pai lutou 8 anos, queridos. Faz 3 anos que ele morreu. Vai fazer 4 anos agora em julho. Junho. Não me lembro. 6 de junho, eu acho. Ver o meu pai naquela condição de morto, de não ser mais capaz de receber o meu amor, de não ser mais capaz de sentir o meu amor, de ver as minhas lágrimas, de me responder quando eu perguntava, aquilo me fez ter a verdadeira noção do que Deus diz quando Ele diz: me ame acima de todas as coisas, porque eu sou eterno, eu sou inerrante, eu não te decepciono, eu não morro. E ame o teu próximo como a ti mesmo, porque nada mais é tão valioso quanto aquele que carrega a minha imagem, o meu espírito e por quem o meu filho morreu. Os animais são importantes, mas eles não podem ser tudo a nosso respeito. Eu fico triste de ver mães que preferem seus cachorros a seus filhos. Esposas que preferem seus cachorros a seus maridos. Amigos meus que preferem seus animais a mim. Eu fico triste com isso. Tratam melhores os seus cachorros, têm mais compaixão com eles do que comigo. Eu perdi amizades, queridos, quando eu deixei de idolatrar os meus animais, porque eu era referência nesse assunto. Eu saí em muitos jornais. Aqui em Londrina mesmo, a televisão da minha casa, fazer uma reportagem comigo. Eu era referência no resgate de bichos de rua. E quando eu decidi que Jesus era mais importante para mim do que os meus animais, eu fui abandonada. Porque as pessoas realmente preferem os animais delas do que as amizades. Não seja essa pessoa. Em nome de Jesus eu te peço. Teu bicho merece o teu amor, merece o teu cuidado, merece tudo. Mas ele também merece ser reconhecido como o bicho que é. Porque ele também tem um propósito de ser, na forma como foi criado, do jeito que foi criado. Eu e você não temos um propósito de termos sido criados como somos? Com consciência, com espiritualidade, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus? Os animais também têm um propósito em ser como são. O cachorro late. O gato mia. Ele não vai falar português, embora você queira. Ele não vai. E se um dia você conseguir fazer com que ele faça isso, querido, que Deus leve ele da sua vida. Que Deus leve ele da sua vida, porque você conseguiu perverter e destruir tudo que tinha de mais belo no seu animalzinho de estimação. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, meu Deus, meu tempo tá acabando. A pergunta é: não querer ter filhos e sustentar pets é idolatria? Não querer ter filhos é um problema. Você precisa investigar por quê você não quer ter filhos. Se o seu motivo é justo diante de Deus, você vai se entender com Ele. É com você e com Deus. Agora, não querer ter filhos porque você prefere seus animais, como eu já fiz muitos anos da minha vida, é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo de Deus, tá? Minha cunhada tem 5 cachorros e sinto que muitas vezes ela se importa mais com meu irmão. Tem como fazer ela perceber isso? Manda essa live pra ela, meu amor. Manda essa live pra ela.
É muito difícil você... É mais fácil você convencer uma pessoa de que um cachorro é um deus do que convencê-la de que ela está sendo enganada. Enfim. Nath, não é errado chamar pet de filho, é tratamento carinhoso. A menos que você trate-o como uma criança mesmo, né? Aí é o que a gente está conversando até aqui. É o que a gente está conversando até agora, né? Dormir na cama ou não, é contigo, bem. Os meus dormem na cama comigo, mas eles não tomam o lugar do meu marido. Quando eu quero ter relações sexuais com meu marido, por exemplo, não vai ter gato atrapalhando, porque o meu marido é prioridade, não é o gato, não é o cachorro, não é nada, né? Então, porta pra fora. Se você consegue colocar o seu bicho pra fora do quarto, fechar a porta sem culpa, show de bola, é isso aí. E chamar de filho, contanto que seja um tratamento carinhoso, ô, filhinho, nenenê. Agora, ele não é seu filho, só entenda isso. Ele não é seu filho. Ele não pode te responder como teu filho. Ele não pode te dar as respostas emocionais que outra pessoa pode te dar. Ele não pode te dar as respostas emocionais que Deus pode te dar. Só se investigue. Analise-se a si mesma. Todo excesso esconde uma ausência. Procure entender qual. O que te faltou? Paternidade? O que te faltou? Que você está depositando num bicho, num animal. Sabe? Os meus gatos sobem na minha cama, isso não é um problema. Pra mim não é um problema porque eu sei o lugar deles. Se eu tiver que fechar a porta e pôr todo mundo pra fora, eu ponho. E vou dormir com meu marido em paz. Se eu tiver que viajar, largar todo mundo aqui, eu largo e vou. Eu não nasci colada com eles. Eu hoje sou colada com meu marido, que somos uma só carne. Fora isso, amor, nada me domina mais não. Você é escrava do seu bicho? Você é escrava dele? Porque é treino, tá? Do mesmo jeito que você ensina ele a dar pata, ele ensina você a fazer o que ele quer que você faça. Preste atenção. Essa live tá acabando. Falei horrores, não respondi pergunta nenhuma. Creche para animal de estimação. Dinheiro mal investido, na minha opinião, tá? Dinheiro mal investido. O que você gasta numa creche, você vai morar numa casa e tem seus bichos soltos. Não precisa de creche. Né? Se você tem animais num apartamento que precisam de creche, já tá errado. Você não devia nem ter esses animais, né? Deixa eu ver se dá tempo de mais uma. Orar para que o animal melhore de uma doença errada de forma alguma. O animal é uma criatura, ele foi criado pelo mesmo Deus que criou você. Ore sim, eu oro aqui em casa, eu peço a Deus para cuidar dos meus bichos, consagro todos os meus bichos a Ele. Se Ele quiser levar embora, amém. Se Ele quiser dar saúde, amém. Se Ele quiser permitir doença, amém. Amém. É de Deus, não é meu. A minha casa não é minha, meus animais não são meus, meu marido não é meu. Embora eu quero que seja, muitas vezes, não é. Eu sou só mordoma. Uma mordoma que em um determinado momento acumulou patrimônio, 22 patrimônios em excesso, mas não é meu, é de Deus. Eu não vou morrer se um bicho meu morre, pelo contrário, eles vêm morrendo aos montes porque estão ficando tudo velhos. Eu já perdi 2 ou 3 esse ano, chorei, tenho luto, mas 4, 5 dias depois, amor, renovada, vivendo a vida. Sinto falta hoje, lembrei de um que morreu esse ano de câncer, meu mané nisso. Ai, meu Deus, meu maneno, eu sofro. Mas eu não vou morrer por causa dele, não. Vida que segue, entendeu? Eu não morri porque meu pai morreu. Por que eu vou morrer se um gato meu morrer? Você entende? Olha os valores, por favor, olha os valores. Valores. Só isso, valores. Deixa eu ver se dá pra responder mais alguma coisa. Como lidar com um idólatra pet? Ah, meu filho. Essa pergunta vai ficar para outra live que o Instagram vai me derrubar. Falta só 24 segundos. Mandem perguntas para mim. Mandem, por favor, em nome de Jesus, me manda um feedback dessa live. Eu preciso saber o que você achou. Se você entendeu o que eu quis dizer. Senão eu vou fazer outra. Tá? Amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus.